Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre o oxigênio e da importância desse elemento químico no nosso corpo. E é uma coisa tão simples, oxigênio, a gente respira. O oxigênio presente na água, presente na atmosfera, presente nos alimentos. Só que o mesmo elemento químico que mantém a gente vivo é aquele que mata a gente aos poucos. Eu vou falar tudo isso nesse vídeo, já fica esperto. Clica no sininho de notificações para você receber vídeos que eu venho postando no canal. Curta e compartilhe. E bora para mais uma aula. Antes de falar sobre a importância do oxigênio na vida e toda aquela função metabólica que o oxigênio tem, a gente precisa saber de onde ele veio. Como assim, né? A Terra, ela, lá nos primórdios, ela era uma bola de fogo praticamente, com lava, com erupções vulcânicas, sem vida nenhuma, temperaturas oscilando para cima, para baixo, tinha a era do gelo, tinha lava, de repente do nada ficava um efeito estufa. Então eu vou explicar aqui como ele surgiu. Primeiramente é importante lembrar que lá atrás não tinha organismos vivos, certo? Porque a Terra estava passando por todos esses problemas. Mas quando começou a temperatura ficar mais amena, lógico, passando milhões e milhões de anos, começou a surgir as primeiras resquícios de vida no nosso planeta. E, obviamente, como não tinha oxigênio, eles eram organismos anaeróbicos, aqueles que captam o carbono para sua própria sobrevivência de um outro tipo de elemento, que era o gás carbônico, muito presente na atmosfera. Os organismos mais desenvolvidos, eu, você, os animais, os mamíferos, a gente consegue captar o carbono através da alimentação e a gente utiliza o oxigênio para uma oxidação desse carbono e a produção de energia nas mitocôndrias, nas nossas células. Lá nos primórdios do nosso planeta, a gente não tinha organismos como a gente vê hoje, que respiram e que utilizam do oxigênio para a produção de energia. Ao contrário disso, a gente tinha uns organismos mais simples, as cianobactérias, que estavam presentes no oceano e elas pegavam o gás carbônico presente na água e transformavam em energia para elas, só que um dos metabólicos que ela soltava na água era exatamente o oxigênio. O grande problema é que essas bactérias, elas não gostavam nem um pouco de oxigênio e muitas delas morriam na presença dele. O oxigênio ele é extremamente reativo, então as bactérias não estavam acostumadas com esse tipo de substância e muitas delas começaram a morrer. A saturação do oxigênio na água começou a reagir bastante com o ferro presente na mesma e também passou para a atmosfera. O oxigênio da atmosfera começou a entrar em contato com o metano, começou a produzir um outro tipo de componente, o ozônio. Obviamente não é tão simples assim, né? Tem reações químicas, tem calor. Muito acontece também com os raios, com tempestades. As tempestades elas conseguem produzir ozônio por conta de altas temperaturas dos raios. O ozônio presente na atmosfera, ele começou a constituir uma camada, a famosa camada de ozônio. A grande importância da camada de ozônio para os organismos vivos é que ela reflete as radiações maléficas para o DNA de organismos vivos presentes na Terra. Então começou a produzir uma crosta de ozônio que protegeu os organismos vivos da Terra contra essas radiações solares. A partir daí, a vida começou a se estabelecer no planeta de uma forma mais efetiva. Só que a gente ainda tinha o problema do oxigênio e por milhões e milhões de anos, a evolução dos organismos deixou apto a capacidade de alguns desses organismos captarem o oxigênio para a produção de energia, porque já não tinha mais o que fazer, ou ele se adaptava ou eles morriam. Então alguns organismos começaram a captar o oxigênio para produzir energia, e é a famosa respiração, o oxigênio utilizado pelo organismo para produzir energia e continuar sobrevivendo e se reproduzir. A partir de então começou a desenvolver uma série de organismos vivos na Terra que a gente conhece até hoje, além de bactérias, organismos mais simples, organismos mais complexos, aves, mamíferos, répteis começaram a surgir na Terra por conta do oxigênio presente. Então, uma coisa que era super maléfica para os organismos, a gente conseguiu, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, se adaptar à condição do nosso planeta para desenvolver um organismo resistente ao oxigênio. Só que o oxigênio ele é extremamente reativo. Ele, em contato com o nosso corpo, ele produz radicais livres.
Obviamente, o nosso corpo ele tem muitos fatores deletérios para radicais livres, ele consegue combater de uma maneira muito eficaz. Existem alguns fatores exógenos que aceleram esse processo de oxidação do nosso corpo. Existem diversos estudos que falam que um ambiente pobre em oxigênio tem a propensão de levar um indivíduo a desenvolver um câncer ou até doenças de longo prazo, como doenças autoimunes, por exemplo. Hoje a medicina já avançou ao ponto da gente utilizar uma oxigenoterapia ou até a ozonioterapia como uma forma de melhorar a qualidade de vida do paciente. Procura no Google Academics, é só colocar ali os efeitos do oxigênio no corpo, e você vai encontrar diversos artigos muito interessantes com estudos sobre a aplicação do oxigênio na nossa vida e no esporte também. Tem vários atletas aí utilizando os benefícios da oxigenação por ozônio, porque ele combate inflamações, infecções, então tem várias aplicações muito interessantes. Lógico, a gente está falando de atleta, mas você pode aplicar isso na sua vida também. Várias nações já têm utilizado a oxigenoterapia há muitos e muitos anos. Ela foi desenvolvendo ao longo dos anos, desde a década de 40, década de 50, mas por algum motivo esquisito, isso começou a ficar meio obscuro e ninguém falava mais disso. E as pessoas começaram a preferir remédios, ir para farmácias, medicamentos, enfim. E isso teve um sério problema, né, de automedicação e até efeitos adversos dos medicamentos, porque, querendo ou não, medicamento que não faz parte do nosso organismo, mas a gente utiliza para combate de um sintoma, ele pode gerar outros tipos de sintoma e até outros tipos de doença. Então é meio delicado essa questão. Outro componente muito interessante que eu posso citar aqui para vocês é o peróxido de hidrogênio, H2O2. E a história dele é muito interessante, começou a ser estudado lá em meados de 1800 e as aplicações dele são diversas, né? Água oxigenada, o peróxido de hidrogênio nada mais é do que a água oxigenada que você encontra aí na farmácia. Além de efeitos que combatem bactérias, vírus, ele tem um efeito muito interessante também na indústria aeroespacial. Ele é utilizado para movimentação de sondas na nossa atmosfera ou até fora dela. E o mais importante de tudo isso é que essa terapêutica ela é muito barata. E existe hoje uma ciência por trás do desenvolvimento do peróxido de hidrogênio em frequência. Então você pode utilizar a frequência do peróxido de hidrogênio no seu corpo com efeitos magníficos e sem o efeito colateral. E vale citar aqui que o peróxido de hidrogênio ingerido ele é tóxico, então tem que tomar um pouco de cuidado. Obviamente na farmácia você vai encontrar o 20 volumes, 30 volumes, que é utilizado como limpeza, como combate de bactérias, de vírus e até para clareamento, né? Clareamento de cabelo, é utilizado para clareamento dental. Então ele tem várias aplicações muito interessantes. E outra coisa interessante que eu posso citar para vocês, se vocês já perceberam, né? Colocar um pouquinho de água oxigenada na ferida, ela começa a borbulhar e nada mais é do que o efeito de uma enzima chamada catalase que existe no corpo e na presença do oxigênio e do calor, o peróxido de hidrogênio ele é desmembrado em água e oxigênio, e esse oxigênio é o que faz borbulhar. E a grande vantagem do oxigênio na ferida é que ela vai matar aquelas bactérias que eu já havia mencionado, as bactérias anaeróbicas, aquelas que utilizam o gás carbônico para a produção da sua energia. E elas, na maioria das vezes, são maléficas para o nosso corpo. Se você gosta desse tipo de ciência, desse tipo de terapia vibracional, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o meu site, aí você entra lá, coloca o seu endereço de e-mail, o seu nome, você vai receber apostilas, vai receber até vídeos meus falando sobre alguns produtos da terapia vibracional e da aplicação deles no dia a dia. São produtos seguros que grávidas podem utilizar, bebês podem utilizar, idosos, sem efeito colateral nenhum. Você não precisa parar a sua terapia usual com o seu medicamento para utilizar os produtos da terapia vibracional quântica e são benefícios muito interessantes que você pode ter com a utilização deles no dia a dia. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar aqui embaixo no sininho de notificação, gostar desse vídeo e compartilhar também, isso ajuda bastante, o canal tem crescido bastante. Se você não me segue no Instagram, lá tem bastante informação também, e agora a gente está com o curso de terapia vibracional quântica na pré-venda, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, aqui embaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você acessar a página do curso. É um curso muito legal, tem quase 300 horas de informação, eu e o terapeuta ortomolecular Aun Sohan
que damos os módulos desse curso, vale bastante a pena dar uma olhadinha lá. E a gente te espera lá numa próxima aula, num próximo vídeo. Até mais!